Boa noite. A graça e a paz do Senhor para todo mundo. Pegue, por favor, sua Bíblia para você já ir abrindo. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Marcos 14, a partir do 32. Por favor. Estamos começando hoje, como nosso irmão Natan falou, a nossa série Desafiando os Gigantes. E evidentemente você já desconfiava que essa expressão gigante aqui vai ter um sentido simbólico, né? Ninguém aqui vai para o octógono do UFC para lutar lá contra um peso pesado. Mas existem pesos muito mais pesados na nossa vida. Gigantes que nos atormentam e que muitas vezes afligem nossa caminhada cristã e travam o nosso crescimento, travam nossa paz. Então nós vamos tomar a cada quarta-feira um gigante específico que muito possivelmente ou está lhe perturbando agora, ou já lhe perturbou, ou voltará a lhe perturbar, tá? O gigante de hoje à noite vai ser o medo. Nós vamos falar sobre medo nessa noite. E eu queria pedir humildemente, a irmã Diaconisa Graça já orou por mim, mas eu novamente preciso me colocar diante de Deus em oração, porque eu dependo exclusivamente do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos primeiro fazer a leitura do texto, depois vamos orar, clamando ao Espírito Santo, e em seguida vamos abrir nossos ouvidos e nossos corações para aquilo que Deus quer nos falar nessa noite. Palavra do Senhor para mim e para você, que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Feche seus olhos, curve sua cabeça. E aí no seu coração já comece a pedir a Deus: Deus, fala comigo. Não foi à toa que Deus trouxe você para aqui nessa noite. Você não veio para cá exclusivamente porque você estava com vontade de vir. Você veio para cá porque Deus preparou você para isso. Ele tem algo para ministrar a sua vida. Ele tem algo forte para falar ao seu coração. Então peça a Deus: Deus, que eu ouça, que eu entenda e que isso me transforme. Peça aí a Deus agora em seu coração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor sabe que eu tenho medo desse momento. O momento de pregar a Tua palavra. O Senhor sabe, Pai, que o meu medo é baseado no meu conhecimento claro de minhas limitações. O Senhor sabe que o meu medo é baseado na certeza que eu tenho que, se o Senhor não agir, não adianta de nada esse momento. Mas, Senhor, eu quero agora colocar esse medo aos Teus pés e pedir que o Senhor me encha com Teu Espírito, de maneira que quando a minha boca se abrir, seja o Senhor falando. E que, Pai, o meu medo seja vencido e que ao ministrar sobre medo, corações atemorizados sejam curados nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. No carnaval do ano passado, no domingo à noite,
eu preguei aqui. Tinha chegado há pouquíssimo tempo, né? Novo ainda, aquela coisa toda. Não sei quem estava aqui, foi até um sermão que eu lavei os pés do pessoal aqui. Então, o que acontece? Saímos daqui, eu e Débora, fomos lanchar. E aí, depois que saiu na lanchonete, eu ainda não tinha muita certeza dos caminhos, né? Para dirigir. Meu carro tinha acabado de chegar. Eu ainda não tinha muita certeza dos caminhos, mas eu fui, digo, não, pelo meu senso de direção, se eu dobrar aqui, vai dar certo. Para quê? Entrei para um lugar extremamente esquisito. Fui parar num canal extremamente esquisito. E aí cheguei num lugar e uma certeza tomou conta de mim. Estou perdido. E agora, como eu vou sair daqui? O pior é que não tinha nem como eu dizer, estou em tal lugar. Como, né? Não tinha nem como ligar para alguém. Aí eu vi uma ponte, eu digo, vou passar por cima dessa ponte. Quando eu e Débora passamos por cima da ponte, tinha uns homens fazendo uma emboscada. E aí eu entendi o que era aquilo, parei o carro. Quando eu parei o carro, eles saíram correndo na direção do nosso carro. E olha, meus irmãos, eu não sou lá esse piloto, mas na hora, Deus me deu uma unção de Schumacher. Eu dei uma ré, virei esse carro, saí cantando pneu, que até agora eu não sei como isso aconteceu. Era um Fiestinha 1000 roceiro, rapaz. Nem tinha aquele gás, aquele motorzão. Mas Deus nos livrou. Quando nós saímos de lá, eu já estava desesperado, Débora desesperada. E eu disse, minha filha, olha o mapa do celular, olha o mapa do celular. Eu não sei olhar isso não. E aí nós ficamos desesperados. Naquele momento, o medo tomou conta de nós. Olha, meus irmãos, como é comum esse sentimento em nossos corações. Em alguns momentos, situações extremas como essa que nós passamos, mas em outros momentos, coisas corriqueiras. O medo que nós temos de não conseguir honrar nossos compromissos, o medo que temos de não cumprir nossa palavra, o medo que temos de não dar conta de nossas responsabilidades, o medo que temos de não ser amados, o medo que temos de perder a pessoa que amamos. Tantos e tantos medos que existem em nossos corações. Nós somos assim, seres humanos têm medo. E o medo, até certo ponto, ele é extremamente saudável. O medo é um instrumento de autoproteção. Por exemplo, eu tenho medo de botar a mão no fogo. Por que eu tenho medo de botar a mão no fogo? Porque eu sei que aquilo pode me queimar, me prejudicar, e esse medo me protege. No entanto, quando o medo começa a nos dominar, a ponto de nós perdermos a capacidade de viver em paz, esse medo deixa de ser autoprotetivo e passa a ser autodestrutivo. E nos trava. E nós não conseguimos agir, não conseguimos fazer nada, tomar decisões, pensar, muitas vezes nem mais orar. Porque o medo tomou conta de nós. Queridos, essa passagem que nós lemos é uma passagem crítica na vida de Jesus. Quando nós vemos a maneira que o Novo Testamento retrata Jesus, nós vemos que há uma ênfase muito grande na humilhação que Jesus sofreu por ser humano. Nós vemos, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 2, Paulo falando, tendem em vós, estão lembrados dessa passagem? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, em semelhança de figura humana. Jesus se humilhou, Jesus sofreu. E quando se fala de sofrimento de Jesus, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? A cruz e os instantes que imediatamente a sucederam. Perdão, me ajuda aí? Antecederam, obrigado. E os momentos que a antecederam, os açoites, tudo que ele passou. Só que eu quero dizer a você que a humilhação de Jesus, o sofrimento de Jesus já tinha começado muitos anos antes. Começou quando ele se encarnou. Quando nós vemos lá João dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus.
dizendo isso acerca de Jesus. O Verbo divino, Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, como diz no versículo 3 de João 1, sem Ele nada do que foi feito se fez. A imagem do Deus invisível, como disse Paulo. Esse ser divino, eterno, Criador, passou 9 meses no ventre de uma mulher, dependendo de que essa mulher se alimentasse para ter nutrientes para que ele sobrevivesse. Deus nasceu, passou por todos os procedimentos, parto normal, ensanguentado, numa manjedoura, precisou de uma mulher para dar de mamar a ele, senão ele iria morrer. Deus! E esse mesmo Deus cresceu, fez necessidades fisiológicas. Esse mesmo Deus sujou os pés. Esse mesmo Deus se tornou uma criança e precisou obedecer ordens de uma mulher que ele mesmo criou. Precisou obedecer ordens de um homem que ele mesmo criou. Jesus, venha para cá me ajudar na carpintaria. E Deus olhando para a sua criatura e dizendo, sim, Senhor. Então Jesus experimentou sofrimentos e humilhações em toda sua encarnação. Mas, queridos, eu tenho a impressão que esse momento foi um dos momentos mais críticos, dramáticos de todas as dores que Jesus sofreu. Nessa hora, pela primeira vez, Jesus teve medo. Quando você olha para a história de Jesus, a vida dele foi marcada pela coragem. Enfrentou fariseus, enfrentou saduceus, enfrentou sumo sacerdote, enfrentou todo mundo. Mas nessa hora ele teve medo. E a NVI, que foi a versão que eu li aqui, no versículo 33, ela é muito gentil. Quando ela traduz assim, levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito. Ele escolheu uma palavra muito branda. Porque a palavra no grego original aqui é um verbo que fala de um temor paralisante. Para você ter uma ideia, sabe outro momento que o próprio Marcos usa o mesmo verbo grego? Quando as mulheres entraram no túmulo de Jesus, que viram o túmulo vazio e deram de cara com um anjo. E ficaram paralisadas. E o anjo disse o que para elas? Não tenham medo. Então a declaração aqui, meus queridos, é que Jesus teve medo. Só que ele, mesmo nesse momento de muito medo, com sabedoria, com graça, com dependência do Pai, venceu o medo. E a proposta que eu trago para nós nessa noite é que nós possamos aprender com o mestre dos mestres como enfrentar o medo. Você está interessado em aprender sobre isso nessa noite? Diga amém. Então nós vamos ver hoje algumas atitudes sábias que nós podemos ter diante do medo, que nos ajudarão a desafiar esse gigante e ter vitória sobre ele em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Primeira atitude sábia na minha e na sua vida, se você tiver com medo agora ou quando você tiver com medo. Lembre que ter medo não é pecado. Repita comigo, por favor. Lembre o quê? Ter medo. Versículos 32 e 33, se você fechou o texto, abra de novo e não feche mais, por favor. Vai dizer assim: então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Nós já vimos que o sentido do verbo grego aqui é que ele ficou com medo. Ele foi tomado de medo. Queridos, por que Jesus teve medo nessa hora? Por que Jesus não teve medo quando estava diante de Pilatos?
Porque Jesus não teve medo quando estava diante da cruz, a ponto de quererem dar a ele vinho com mirra para adormecer e ele não sentir dor e ele dizer, não, não quero. Mas nessa hora ele teve. Porque nessa hora, meus irmãos, pela primeira vez ele parou para pensar e perceber as coisas que enfrentaria. Nessa hora, ele percebeu que seus amigos o abandonariam. Ele já tinha se afastado de alguns, só chamou 3, né? Já tinha se afastado de alguns. E sabia que aqueles 3 também o deixariam, porque ele tinha previsto isso pouco tempo antes. No começo do capítulo 14. Então ele já sabia que isso aconteceria. E ele se deu conta, eu vou ficar sozinho. Mais do que isso, ele se deu conta, minha carne será dilacerada. Ele se deu conta, serei humilhado. Pessoas que eu criei ridicularizarão a minha figura, a minha imagem. Eu serei cuspido por soldados que são formigas diante do meu poder. Mas acima de todas essas coisas, pela primeira vez, Jesus enfrentaria o que ele ainda nunca tinha experimentado. O Pai, que sempre o amara, todos os instantes da sua existência eterna, pela primeira vez na história, derramaria sua ira sobre ele. A ira do Pai seria derramada sobre Jesus. Imagina o que é um ser perfeito que sempre viveu em amor perfeito com o seu Pai. Meu Pai derramará a sua ira sobre mim. Então o que é que ele podia fazer diante disso, meus irmãos? Ele ficou apavorado. Ele ficou com medo. Ficou com medo a ponto de, segundo o relato de Lucas, Marcos não registra isso, mas em Lucas diz que o medo dele, o pavor foi tão grande, que os vasos capilares dele começaram a se romper. Ele sofreu uma hemorragia cutânea. Ele suou gotas de sangue. Quanto medo numa só pessoa. Quanto temor, quanto pavor, quanta angústia numa só pessoa. Mas sabe o que mais me fascina? É que eu vejo Jesus com essa situação toda de temor. Mas vou lá para Hebreus no capítulo 4, versículo 15. Que muito depois da morte e ressurreição de Jesus, o texto sagrado vai dizer que Jesus era alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. A Bíblia é enfática ao dizer Jesus não pecou, não cometeu nenhum pecado, Jesus nunca errou. Mas a Bíblia também é enfática ao dizer que Jesus temeu. Se Jesus teve tanto pavor assim, mas Jesus nunca cometeu um pecado, então a única conclusão a qual nós podemos chegar é que ter medo não é pecado. Olha, meu querido, minha querida, talvez nos seus momentos de medo você esteja se sentindo muito culpado. E talvez até você chegue a se perguntar: será que eu não sou crente? Como é que um crente fica com medo? 1 João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo, e não tem nada a ver com isso. O contexto de 1 João é o medo de não ser salvo, o medo da morte eterna. Essa é a lógica de 1 João, é uma coisa específica. Como é que pode? Como é que eu posso ter medo? Sabe como é que pode você ter medo? Porque você é humano. Porque você é fraco. Porque você tem limitações. Porque você é gente. Gente tem medo. Portanto, não associe ao seu medo, que já tem perturbado sua vida, ainda mais culpa. Porque se você, além de com medo, estiver se sentindo culpado, aí o seu processo de cura vai ser ainda muito mais complicado.
Ter medo não é pecado, querido. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, teve medo. Se Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, teve medo, quanto mais um insignificante formiga como eu e você. Portanto, não se sinta culpado. Ter medo não é pecado. Repita isso comigo, por favor. Ter medo. Mais uma vez. Ter medo não é pecado. Primeira coisa, que isso já vai lhe ajudar no seu processo de cura. Porque se você, além do medo, ficar se sentindo culpado, você vai ter que se curar de duas coisas, do medo e da culpa. Quando você cai na real e vê na Bíblia que não é pecado, então não, meu problema é só o medo, vamos trabalhá-lo. Tá? Então, primeira atitude, lembre que ter medo não é pecado. Segunda atitude, divida o fardo com alguém. Repita comigo, por favor. Divida. Olha o que é que acontece aqui nos versos 33 e 34. Preste atenção. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Olha, o temor por aquilo que viria encheu o coração de Jesus de tristeza. Só que essa tristeza cresceu de tal maneira que ele estava sentindo: olha, eu vou morrer dessa tristeza. Eu estou a ponto de morrer de tristeza, por conta desse pânico que está tomando conta de mim. E aí, meus irmãos, o que é que Jesus faz? Ele não guarda aquilo só para ele. Ele chama seus 3 amigos, Pedro, Tiago e João, e abre o coração. Olha, Jesus tinha vários círculos de convivência, tá? Você vê nos evangelhos coisas que Jesus ensinava para as multidões. Lembrem algumas expressões? E disse Jesus às multidões. Aí ele falava algumas coisas para as multidões. Outras coisas ele dizia para os seus discípulos, que era um grupo de aproximadamente 70 pessoas que o seguiam. Que dentre esses 70 mais ou menos, ele escolheu 12, que foram os apóstolos. E dentre os 12 apóstolos, ele tinha 3, que eram os seus amigos, Pedro, Tiago e João. Então Jesus ensinava as multidões, mas tinha coisas dele que ele não compartilhava para as multidões. Tinha coisas que ele só compartilhava com os 70. Tinha coisas que ele não compartilhava com os 70, só compartilhava com os 12. E tinha coisas que ele não compartilhava com os 12, só compartilhou com os 3. Meu querido, você precisa ter alguém para compartilhar os seus medos. Sozinho você não vai dar conta. A minha mãe, ela gosta muito de coisas rústicas, né? Alguns irmãos foram conhecer a casa da minha mãe agora no comecinho do ano, né? E eles foram lá em João Pessoa, estavam de férias, e aí foram na casa da minha mãe. E ela gosta muito de algumas coisas rústicas. E na casa da minha mãe tem um sofá. Esse sofá é feito de um tronco rachado, com a outra parte do tronco é um encosto. Uma fatia do tronco dessa grossura é um negócio do braço e do outro braço. Não tem homem no mundo que mexa esse sofá. E ela estava fazendo uma comemoração de aniversário, e ela queria mudar esse sofá de um lugar para o outro. Quando eu fui encostar no sofá e puxei o sofá, eu digo: sem chance. Nesse eu não pego. E aí, não, mas chama ali seu tio, eu e meu tio. Sem chance. Não dava. Resultado, o sofazinho ficou lá no cantinho dele. Até que chegaram uns homens que vieram montar uma tenda que foi colocada lá fora. E aí minha mãe aproveitou esses homens: por favor, preciso de vocês. Dá para vocês pegarem isso aqui? Eram 4 ou eram 5 homens, meus irmãos. Tudo caba forte, acostumado a pegar peso. Carregaram esse sofá para o outro lugar e deixaram lá. Minha mãe fez a comemoração. Só que quando os homens vieram buscar a tenda, minha mãe não estava lá, para pedir para eles botarem de volta no lugar. Pegaram a tenda, foram embora. E eis que 12, 13 dias depois, quando a gente veio embora, o sofá continuou no outro lugar. Porque ninguém dava conta de carregar aquele sofá sozinho.
Olha, meu querido, talvez você esteja sofrendo, talvez sua vida esteja travada, porque você está querendo carregar esse fardo sozinho. Você não dá conta não, cara. Procure seus amigos mais chegados, amigos crentes, leais. Siga o conselho do Salmo 1. Não procure se aconselhar com ímpios, se aconselhe com pessoas cristãs. Mas chegue para amigos e abra o seu coração. Você precisa de repartir o fardo. O fardo está pesado demais para você sozinho. E você está rachando porque não aguenta esse fardo. Lá em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Você precisa de ajuda. Você precisa compartilhar com alguém. Você precisa pedir socorro. Para de insistir em querer dar o seu jeito. Já foi provado, o seu jeito não funciona. Você tem batido a cabeça na parede. Tem quebrado a cara várias e várias vezes, porque está tentando dar o seu jeito e resolver sozinho. Peça ajuda. Compartilhe os seus medos. Então, o segundo conselho: divida o fardo com alguém. Terceiro, recorra sempre à oração. Repita comigo, por favor. Recorra sempre à oração. Versículo 35, na parte A, vai dizer assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava ou orou. Olha só, deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Jesus não só decidiu orar quando a coisa pegou, tá? Se você voltar um pouquinho lá para o versículo 32, você vai ver que ele já tinha dito ao pessoal: olha, vocês ficam aqui que eu vou orar. Ele já tinha ido orar, já era esse o foco. E quando ele fez isso, ele ainda não estava tomado de pavor. Se você prestar atenção, quando ele sai de perto do pessoal que leva Pedro, Tiago e João, é que o coração dele começa a ser tomado desse sentimento. E aí essa tristeza vai aumentando, essa angústia vai aumentando, esse pânico vai aumentando. E Jesus poderia muito bem dizer: ai, não adianta mais orar. Eu não aguento. É dor demais. Olha, vocês não têm ideia, meus irmãos, de como é comum eu receber pessoas, ou no gabinete, ou em outros lugares, para conversar, e as pessoas chegam e dizem: olha, pastor, a situação está tão difícil que nem orar eu oro mais. Isso é absurdo. Isso não faz o menor sentido. Quanto mais difícil a situação tiver, mais é que a gente precisa orar. Por quê? Porque quanto mais difícil, menor nossa capacidade de resolver. A situação se agrava, ore. Se ela se agravar mais, ore mais. Agora chegou num ponto insustentável, aí é que você tem que se colocar de joelhos diante do Pai. Mas você faz o inverso. Quando seu coração é tomado pelo medo, você: eu quero saber de orar, Deus não faz nada mesmo. Que loucura é essa, meu irmão? Pelo contrário, quando o medo tomar conta do seu coração, aí é que você diga: eu não dou conta, vou pedir socorro. Olha, a oração é uma declaração que você emite para Deus. Você emite para Deus: declaro para os devidos fins que sou incapaz de resolver minha vida. Mas afirmo também nesta declaração que confio no teu poder. Entrega essa declaração para Deus, minha irmã. Até quando você vai ficar achando que tem mais competência do que Deus para resolver sua vida? Até quando você vai ficar achando que não precisa da ajuda de ninguém para passar por essa aflição que você tem passado?
ore a Deus. Entregue os seus medos mais profundos a Ele. Terapia é bom, mas só terapia não resolve. Remédio é bom. Remédio do psiquiatra é bom, mas só remédio não resolve. Tem que ter joelho no chão. Tem que ter dependência. Tem que ter clamor. Tem que ter lágrima. Tem que se derramar na presença daquele que pode todas as coisas. Portanto, meu irmão, minha irmã, está com medo? Ore. O medo aumentou, ore mais. Jesus recorreu à oração. Já tinha decidido orar. E quando o medo tomou conta, aí é que ele foi orar. Então, recorra sempre à oração. E por última atitude sábia que o texto ensina para minha e para a sua vida nessa noite. Submeta-se à vontade do Pai. Repita comigo, por favor. Vamos dar uma voltadinha para relembrar os 3 primeiros? Quem sabe os 3 primeiros? Lembre que ter medo não é pecado. Segundo, divida o fardo com alguém. Jesus compartilhou, abriu o coração com seus amigos. Terceiro, recorra sempre à oração. E por último, submeta-se à vontade do Pai. Continuando o verso 36 e entrando também no 37, o texto vai dizer assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Perdão. É o meio do 35 até o 36, nem o 37 faz parte. Se possível, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Querido, preste atenção. Que esse texto traz instruções preciosas para as suas orações. Algumas pessoas ensinam assim: você tem que orar da seguinte maneira: Deus, faz a tua vontade. Não, a Bíblia não nos ensina assim, tá? A gente ora apresentando nossas petições a Deus, mas nos submetendo à vontade dEle, entendendo que pode ser que o que a gente pede não é o melhor, e a gente vai se sujeitar humildemente à resposta que Ele quiser dar. Foi isso que Jesus fez. Jesus não disse: Deus, faz a tua vontade. Não, Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o interessante é que antes disso ele ainda diz assim: tudo te é possível. Se possível, passa de mim esse cálice. Olha, na cultura hebraica, que é a cultura da Bíblia, o provar de um cálice tem o sentido de você experimentar uma experiência em profundidade. Eita, experimentar uma experiência foi redundante, foi horrível. Você ter uma experiência em profundidade, tá? Experimentar algo em sua inteireza. Isso pode ser uma coisa boa. Por exemplo, não sei se você se lembra quando o salmista, falando que estava experimentando a vitória, ele diz assim: o meu cálice transborda. Estão lembrados disso aí? E por outro lado, lá em Apocalipse, quando vai falar da ira de Deus que vai ser derramada sobre o povo vai experimentar a ira de Deus na grande tribulação, o texto diz: os cálices da ira de Deus. Você lembra disso? Quem já leu isso na Bíblia? Então a ideia do cálice é uma experiência profunda. Quando você quer muito essa experiência, você diz: eu quero esse cálice na minha vida. Quando você não quer essa experiência, você diz: dispenso, passa. Se Jesus fosse nordestino, tivesse nascido lá na Paraíba, ele ia dizer que não queria esse abacaxi porque ele tomou leite. Tá, existe esse ditado lá na Paraíba: quando você não quer um negócio de jeito nenhum, diz: não, esse abacaxi não, porque eu tomei leite. Eu não quero. Eu não acredito que eu disse essa piada ridícula aqui, não. Perdão. Mas aí,
Seria algo mais ou menos assim. Dizer, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, Jesus foi claro com o Pai. Eu não estou querendo passar por tudo isso. E isso é incrível, meus irmãos, porque Jesus veio ao mundo para tomar esse cálice. Mas ele foi humano tão verdadeiramente. Ele foi humano em cada milímetro do seu ser. A ponto que na hora da aflição, da angústia, na hora que a sua limitação humana grita dentro dele, ele pede ao Pai, Pai, eu não quero. Mas na hora que ele clama diante do Pai, no mesmo momento ele usa uma conjunção adversativa. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Momento teológico. Jesus era Deus. Se Jesus era Deus, Jesus tinha a mesma autoridade do Pai. O Pai tem autoridade porque é Deus. Jesus, como Deus, também tinha autoridade. A Bíblia afirma claramente que Jesus era Deus. Por que um Deus precisou obedecer a outra pessoa, ao Pai? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus sabia bem direitinho o que era a humanidade, as limitações do ser humano. Jesus sabia perfeitamente que na hora que ele se encarnasse e que experimentasse tudo da vida humana, em alguns momentos ele fraquejaria, em alguns momentos ele teria dores muito profundas que poderiam levá-lo a querer coisas diferentes. Eu não estou falando aqui de pecado, eu estou falando aqui de limitação humana, de fraqueza, de dor, de angústia. E uma vez que Jesus se tornou humano e que sentiria as dores e angústias que nós sentimos, ele olha para o Pai e diz, Pai, durante minha encarnação, a minha comida e a minha bebida vai ser fazer a tua vontade, não a minha. No pacote da encarnação estava submeter-se à vontade do Pai. E quando ele ora, ele diz, eu não quero, mas não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Olha, meus irmãos, muitas das coisas que nós desejamos, só desejamos porque nossas fraquezas estão falando mais alto. Se nós estivéssemos em perfeito equilíbrio, em plena sabedoria e sanidade, não desejaríamos algumas coisas. Mas nós estamos o tempo todo tomados de angústias. É assim, a vida é assim. Vivemos um mundo que está sob os efeitos do pecado. Um mundo onde há doença, um mundo onde há morte, um mundo onde há rejeição, um mundo onde há humilhação. E nesse mundo de dores, as dores do seu coração atrapalham muitas vezes o seu entendimento. E tem coisas que você tem certeza absoluta que é o melhor para você. Mas você só tem essa certeza porque você está contaminado por suas limitações de ser humano. É nessa hora que você precisa confiar que o seu Deus não tem limitações de ser humano. Precisa confiar que o seu Deus é o único plenamente competente para saber o que é melhor para você. Portanto, submeta-se à vontade dele. Não fique morrendo de medo por coisas que você nem tem como ter certeza se de fato deveriam ser como você gostaria. Descanse nele. Ele sempre sabe o que é melhor. Ele sempre sabe o que você precisa. Ele sempre sabe aonde deve conduzir você.
Ele sempre sabe quando dizer sim. Ele sempre sabe quando dizer não. E Ele também sabe quando dizer ainda não. Submeta-se à vontade do Pai. Esse passo é indispensável para diminuir esse medo que está angustiando o seu coração. Meu querido, quais são os seus medos? O que é que tem atormentado o seu coração? O que é que você está temendo? Que incertezas? Algo que você espera que aconteça, mas teme que não aconteça. O que tem tirado a paz do seu coração? Deus trouxe você nessa noite para lhe dizer: filhinho, filhinha, chega de lutar sozinho, eu estou aqui. Ele está dizendo: filhinho, filhinha, aprenda com o meu filho Jesus a lidar com os seus medos. Portanto, lembre, ter medo não é pecado. Você não precisa, além de medo, ficar com o coração cheio de culpa. Segundo, chega de levar esse fardo sozinho, compartilha com alguém, abre o coração. Você precisa de ajuda, reconheça isso. É um passo fundamental para você vencer seus medos. Outra coisa, se submeta sempre à oração. Sem oração não há solução. E Ele também está te dizendo: filhinho, filhinha, pode descansar. Eu sei o que é melhor para você. Se submeta à minha vontade e espere o que eu vou fazer. Feche os seus olhos nesse momento. Curve sua cabeça. Nós vamos orar por sua vida. E eu quero começar essa noite orando por alguém que olha para a sua história e reconhece: olha, ainda não teve o dia que eu entreguei minha vida a Jesus. De repente é a primeira vez que você vem aqui, ou você já veio alguma vez, mas você não tomou a decisão de receber Jesus como seu Salvador pessoal. Eu quero lhe dizer nessa noite que esse passo é o primeiro e indispensável para você vencer os seus medos. De repente você chegou aqui aflito, angustiado, cheio de medo no seu coração. Mas hoje você percebe: olha, eu estou vendo que não adianta mais eu fugir disso. Eu tenho que entregar minha vida a Jesus. Se você é essa pessoa que nessa noite quer receber Jesus como Senhor da sua vida, levante sua mão que eu quero orar por você. Quem vai ser a primeira pessoa? Amém, já vi sua mão, querida. Quem é a segunda pessoa? Amém, já vi você ali à esquerda. Quem é a terceira pessoa? Já vi você lá atrás, meu amigo. Quem é a quarta pessoa? Pastor, ore por mim, vou entregar minha vida a Jesus hoje. Vou receber Jesus como meu Senhor e Salvador hoje. Já vi sua mão, minha linda, pode baixar. Quem é a quinta pessoa nessa noite? Já vi você, meu querido. Quem é a sexta pessoa que hoje vai receber Jesus como seu Salvador pessoal? Entregar a sua vida a Jesus, começar uma nova história com Cristo. Quem é você? Eu quero orar por você. Se você quer essa oração, levante sua mão. Você não levantou ainda, mas você quer essa oração porque você está entregando sua vida a Jesus. Levante sua mão que eu quero orar por você. Eu queria pedir humildemente que só você que levantou sua mão olhe para mim agora. Minha querida, meu querido ali atrás, meu amigo aqui à esquerda. Amém, casal maravilhoso, já vi você. Deus trouxe vocês aqui com esse propósito. Pode baixar, meu irmão. Só vocês. Eu quero poder orar por sua vida
e quero poder dar um abraço em você. Por isso, humildemente eu peço, levante do seu lugar, vem aqui que eu vou lhe dar um abraço e orar por você agora. Pode vir, amém, amém, amém. Pode vir, você ali da esquerda, venha também, meu querido. Não tema nada, não tema mais nada. Jesus vai começar uma nova história. No nome de Jesus, eu vivo em alegria. No nome de Jesus, a restauração e vida, os enfermos são curados e a vitória já é minha. No nome de Jesus, sou livre das cadeias, salto as muralhas, quebro toda maldição. No nome de Jesus, eu venço as tempestades e nas dificuldades eu sou mais que vencedor. Eu queria convidar agora um segundo grupo. Alguém que diz: pastor, não levantei minha mão porque eu já tomei essa decisão um dia. Mas pastor, meu coração está cheio de medo. Eu estou precisando da ajuda de Deus. Estou precisando seguir a sabedoria de Jesus e começar um tempo novo na minha vida. Só que pastor, essa é difícil. Isso vai ser um passo difícil para mim, que eu sei que não é fácil. Meu querido, eu também quero orar por você. Pedir para Deus desamarrar tudo que tiver lhe prendendo, e você comece um novo tempo na sua vida. Se você quer essa oração, levante do seu lugar e venha aqui para frente, que eu quero ter o prazer de orar por você também. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Pode vir. Pode chegar, amor. Quero pedir que você se dirija um pouquinho mais para frente para caber mais. Eu vivo em alegria. No nome de